Meu próprio filho me deixou num ponto de ônibus como quem descarta um objeto sem serventia. Ele não disse, te amo, mãe. Não disse, desculpa, mãe. Não disse nada. Apenas abriu a porta do carro, apontou para o banco gelado da parada e murmurou, fica aqui. Vou resolver uma coisa no banco e volto para te levar. Não demoro. Mas eu vi nos olhos dele que ele não voltaria. E eu sabia de quem tinha sido a ordem. Rebeca, minha nora. Aquela que me olhou com desprezo dentro da própria casa do meu filho, uma casa que eu sonhei ver um dia, e disse com frieza, ela não pode ficar aqui. Eduardo, meu menino, meu único filho, não me defendeu. Ele apenas baixou a cabeça e obedeceu. Agora estou aqui, sozinha, aos 63 anos, numa cidade que não é minha, com uma sacola de roupas no colo, olhando a rua escurecer. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos acompanhando. Eu só queria dar um abraço no meu filho no dia do aniversário dele. Era só isso. Um abraço. Talvez um bolo caseiro. Talvez ouvir ele dizer, obrigado, mãe, com aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era criança. Mas eu deveria ter percebido os sinais. Deveria ter entendido que, para algumas pessoas, mães não fazem surpresas. Elas atrapalham. Planejei tudo com semanas de antecedência. Guardei dinheiro da minha aposentadoria. Comprei a passagem de ônibus. Preparei o bolo de chocolate que ele sempre amou. Embrulhei com cuidado e coloquei na sacola junto com as roupas. Fazia 2 anos que eu não via Eduardo. 2 anos desde que ele se mudou para a capital, casou com Rebeca e começou uma vida nova. Uma vida da qual eu só participava por telefonemas rápidos e mensagens frias. Mas era aniversário dele. 32 anos, e eu era a mãe. Tinha que estar lá. Liguei uma semana antes, apenas para confirmar o endereço. Não contei sobre a viagem, queria que fosse surpresa. Mãe, tô ocupado. Depois eu te ligo. Ele nunca ligou de volta, mas eu não desisti, porque mãe não desiste. Mãe acredita, mãe espera. Que inocente eu fui. Cheguei à rodoviária por volta das 2 da tarde. A cidade era enorme, barulhenta, assustadora. Peguei um táxi, luxo que eu raramente me permito, e dei o endereço que ele tinha me mandado meses atrás. O motorista me olhou pelo retrovisor com pena. A senhora tem certeza? É longe. Vai sair caro. Tenho certeza. Ele deu de ombros e dirigiu. Passamos por avenidas largas, prédios espelhados, ruas arborizadas. Tudo muito diferente da minha cidadezinha do interior. Me senti pequena, deslocada. Mas segui em frente, porque o amor de mãe não conhece medo. Quando chegamos ao prédio, meu coração disparou. Era tudo muito bonito. Portaria com segurança. Jardim na entrada. Carros importados estacionados. Meu filho tinha vencido. E eu senti orgulho, mas também um aperto no peito. Porque olhei para mim. Minha roupa simples, minha sacola velha, meus sapatos gastos. E pensei, será que eu caibo aqui? Paguei o táxi. Respirei fundo e entrei. O porteiro me olhou de cima a baixo. A senhora vai aonde? Apartamento 804, Eduardo Almeida. Ele pegou o telefone. Discou, esperou. Seu Eduardo, tem uma senhora aqui na portaria dizendo que é visita. Pausa. Como é o nome da senhora? Marli. Sou a mãe dele. Ele repetiu ao telefone. Fez uma expressão estranha. Olhou para mim com desconforto. Ele mandou subir. Entrei no elevador com o coração acelerado. Subi até o 8º andar segurando firme a sacola. O bolo estava intacto. Eu tinha verificado 3 vezes. Quando a porta se abriu, Eduardo estava parado no corredor. Não sorriu ao me ver. Parecia irritado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Sorri, tentando disfarçar a decepção. Surpresa! Vim te dar um abraço de aniversário. Ele não se moveu. Você não avisou que vinha. Por isso que é surpresa, filho. Silêncio. Ele olhou para trás, para dentro do apartamento. Ouvi uma voz feminina. Quem é, Eduardo? Rebeca. Ele fechou um pouco a porta como se quisesse me esconder. É minha mãe. A voz ficou mais alta, mais afiada. Sua mãe? Aqui? Agora? Ela apareceu atrás dele. Linda, elegante, cabelo impecável, roupa cara. Olhou para mim como quem olha para um inseto. Marli. Nunca sogra. Sempre Marli. Oi, Rebeca. Eu vim dar um abraço no Eduardo. Hoje é aniversário dele. Nós sabemos que dia é hoje. A frieza na voz dela me cortou.
Eduardo coçou a nuca. Evitou meu olhar. Mãe, você não podia ter ligado antes? Eu queria fazer surpresa. Rebeca cruzou os braços. Surpresas desavisadas são invasões, Marli. A gente tem compromissos. Hoje à noite tem um jantar importante, com clientes. A gente não tem tempo pra... Isso. Ela me chamou de isso. Segurei firme a sacola. Senti meu rosto queimar de vergonha. Eu não vou atrapalhar. Só queria dar um abraço, entregar o bolo que eu fiz. Bolo? Rebeca riu. Um riso curto, cruel. A gente já encomendou um bolo de confeitaria. Não precisa. Eduardo continuou em silêncio, olhando para o chão, como um menino repreendido. Filho, minha voz saiu trêmula. Eu viajei 6 horas para te ver. E eu não pedi para você vir. Ele disparou. A frase me acertou como um soco. Rebeca suspirou impaciente. Olha, Marli, a gente realmente não tem como te receber agora. Você vai ter que voltar. Voltar? Mas eu acabei de chegar. Não é problema nosso. Eduardo finalmente levantou os olhos, mas não para me defender, para concordar com a esposa. Ela tem razão, mãe. Você não avisou. Não dá para ficar. Senti minhas pernas tremerem. Mas eu sou sua mãe. E eu sou casado. Tenho responsabilidades. Não posso largar tudo porque você resolveu aparecer do nada. Rebeca colocou a mão no ombro dele, possessiva. Vamos, Eduardo. Ainda temos que nos arrumar para o jantar. Ela entrou no apartamento. Eduardo ficou na porta. Olhou para mim uma última vez. Desculpa, mãe, mas é melhor você ir. Ir para onde? Eu não conheço essa cidade. Ele já estava fechando a porta. Pega um ônibus, volta para casa. E fechou. Fiquei ali, parada no corredor vazio, olhando para a porta branca, para o número dourado, 804. Senti uma dor no peito que não era física. Era algo pior. Era a dor de não ser querida pelo próprio filho. Desci pelo elevador segurando as lágrimas. Passei pela portaria sem olhar para ninguém. Saí do prédio e caminhei sem direção. As ruas eram estranhas. Muita gente. Muito barulho. Eu não sabia para onde ir. Olhei para o bolo embrulhado. Todo aquele esforço, todo aquele amor. Desprezado. Fiquei ali, pensando no que fazer. Eu estava cansada, exausta, quebrada por dentro. De repente um carro parou na minha frente. Eduardo. Meu coração deu um salto. Pensei. Ele voltou. Ele se arrependeu. Ele abriu a janela. Entra, mãe. Entrei no carro aliviada. Segurei a sacola no colo. Olhei para ele esperando um pedido de desculpas. Mas ele não disse nada. Apenas dirigiu em silêncio. Olhei para ele. Para o perfil duro. Para as mãos tensas no volante. Eduardo. Eu só queria te dar um abraço. Mãe, para. Você sempre foi dramática. Dramática. A mesma palavra que ele usou quando eu chorei no velório do pai dele. Quando eu implorei para ele não ir embora tão cedo de casa. Quando eu disse que sentia falta dele. Sempre dramática. Ele parou o carro numa rua lateral. Um ponto de ônibus. Havia um homem sentado lá, de óculos escuros e bengala branca apoiada ao lado. Parecia estar apenas descansando, o rosto virado para as árvores próximas. Desce aqui. Aqui? É perto da rodoviária. Fica aqui. Vou resolver uma coisa no banco e volto para te levar. Não demoro. Ele estava mentindo. Eu sabia. Mas desci. Porque não tinha escolha. Ele colocou minha sacola no chão ao lado do banco. E foi embora. Sentei no banco de metal frio, do outro lado de onde o homem estava. Abracei minha sacola. Tentei não chorar na frente daquele estranho. Mas as lágrimas vieram mesmo assim. O homem virou a cabeça levemente na minha direção. Não disse nada. Apenas ficou ali, imóvel, respeitoso. Limpei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. O tempo passou devagar. Os ônibus iam e vinham. Motoristas paravam, abriam a porta, esperavam. Eu balançava a cabeça. Não ia subir. Ainda estava esperando. Ainda acreditava que meu filho voltaria. O sol começou a descer. O céu mudou de cor. Azul, laranja, roxo. E Eduardo não apareceu. Foi quando o homem finalmente falou. Desculpe. A voz era calma, educada. Eu não queria me intrometer, mas... Você está bem? Olhei para ele. Ele ainda estava de óculos escuros, mesmo com o sol se pondo. A bengala branca ao lado dele deixava claro. Ele era cego. Estou. Menti. Ele sorriu de leve. Um sorriso triste. Você não precisa mentir. Eu ouvi. Senti meu rosto queimar de vergonha. Ouviu o quê?
A conversa. Quando você desceu do carro, ouvi ele dizer que voltaria. Faz tempo que você está esperando. Olhei para o relógio. Quase 2 horas. Faz. Ele assentiu devagar. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você realmente acha que ele vai voltar? A pergunta me acertou em cheio, porque no fundo eu já sabia a resposta. Não, eu disse baixinho. Mas eu não tenho para onde ir. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, virou o rosto na minha direção. Meu nome é Alberto. Marli. Prazer, Marli. Eu costumo vir aqui todo fim de tarde. Tem um restaurante ali do lado. Ele apontou vagamente para a direita. Eu almoço lá às vezes. E depois fico aqui um tempo. Gosto de ouvir os pássaros. O barulho das árvores. Me acalma. Olhei ao redor. Realmente havia árvores. E agora que ele mencionou, eu podia ouvir o canto dos pássaros. Deve ser bonito, eu disse. É, mesmo sem ver eu sinto. Ficamos em silêncio. Um silêncio estranho, mas não desconfortável. Outro ônibus parou. O motorista olhou para mim. Vai subir, senhora? Olhei para Alberto. Não sei por quê. Talvez buscando uma resposta que eu mesma não tinha. Não, eu disse. Obrigada. O ônibus foi embora. Alberto suspirou. Você está esperando alguém que não vai voltar. Eu sei. Então por que ainda está aqui? Não respondi, porque não tinha resposta. Ele inclinou a cabeça. Posso esperar com você? Olhei para ele, surpresa. Por quê? Porque ninguém deveria esperar sozinho. E ficou, sentado ali, ao meu lado, em silêncio respeitoso. Às vezes comentava sobre os sons ao redor. Às vezes ficava quieto, mas estava ali, presente. A noite chegou. A rua foi esvaziando. As luzes dos postes acenderam. E Eduardo não voltou. Senti meu corpo inteiro doer. De cansaço, de frio, de dor. Alberto percebeu. Marli, ele disse suavemente. Ele não vai voltar, e você sabe disso. Fechei os olhos. As lágrimas escorreram. Eu sei. Você tem para onde ir? Não. Ele ficou pensativo. Depois pegou o celular no bolso. Desbloqueou com comando de voz e fez uma ligação. Bernardo, sou eu. Preciso que venha me buscar. Estou no ponto de ônibus da Rua das Acácias. Isso. E traga o carro grande. Vou levar uma amiga comigo. Amiga. Ele me chamou de amiga. O que você está fazendo? Perguntei assustada. Estou fazendo o que deveria ter feito há horas. Vou te tirar daqui. Mas você não me conhece. Ele sorriu. E você não me conhece. Mas isso não muda o fato de que você precisa de ajuda. E eu posso oferecer. Senti meu coração apertar. De gratidão, de medo, de confusão. Eu não posso aceitar. Pode sim. E vai aceitar. Porque ficar aqui não é opção. Você não vai dormir num ponto de ônibus, Marli. Não enquanto eu estiver aqui. Havia uma firmeza nele que não permitia discussão. Mas não era autoritária. Era protetora. Quem é Bernardo? Perguntei. Meu motorista e amigo. Ele vai nos levar para minha casa. Sua casa? Minha voz saiu num fio. Tenho quartos de sobra. Você pode ficar o tempo que precisar. Descansar. Pensar no que fazer. Sem pressa. Sem pressão. Olhei para ele, incrédula. Aquilo não podia ser real. Homens não fazem isso. Estranhos não fazem isso. Por que você está fazendo isso por mim? Ele inclinou a cabeça, pensativo. Porque eu sei como é ser invisível. Eu vivo num mundo onde as pessoas olham para mim e só veem a bengala, os óculos, a deficiência. Elas não me veem. E hoje, quando passei por aqui, eu senti você. Senti sua dor, sua solidão. E pensei, se eu posso fazer diferença na vida de alguém, por que não fazer? Fiquei sem palavras. Minutos depois, um carro preto e elegante parou na nossa frente. Um homem de meia idade, uniformizado, saiu e abriu a porta traseira. Boa noite, Sr. Alberto. Boa noite, Bernardo. Essa é a dona Marli. Ela vai conosco. Bernardo me cumprimentou com um aceno respeitoso. Prazer, dona Marli. Alberto se levantou com a ajuda da bengala. Bernardo segurou suavemente o braço dele e o guiou até o carro. Eu fiquei parada, ainda processando tudo. Vamos, Marli? Alberto chamou da janela do carro. Olhei ao redor, para o ponto de ônibus vazio, para a rua escura, para a sacola no meu colo. E então, pela primeira vez naquele dia, tomei uma decisão por mim mesma. Levantei, peguei minha sacola e entrei no carro. A casa de Alberto ficava num bairro nobre, não tão diferente de onde meu filho morava, mas com uma atmosfera completamente oposta. Enquanto o prédio de Eduardo era frio e impessoal, a casa de Alberto era acolhedora. Era grande, cercada por um jardim bem cuidado,
com luzes suaves iluminando a entrada. Bernardo abriu o portão eletrônico e estacionou na garagem. Chegamos, Alberto anunciou. Desci do carro ainda em choque. Tudo aquilo parecia surreal. Bernardo ajudou Alberto a sair do carro e me guiou até a porta da frente. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Móveis elegantes, mas confortáveis. Decoração sóbria. Tudo organizado de forma prática. Percebi que era para facilitar a mobilidade de Alberto. Bernardo, pode mostrar o quarto de hóspedes para Dona Marli? E preparar um chá. Acho que todos nós precisamos. Claro, senhor. Bernardo me levou por um corredor amplo até um quarto espaçoso e aconchegante. Cama arrumada, banheiro privativo, janela com vista para o jardim. A senhora pode ficar à vontade. Qualquer coisa, é só chamar. Obrigada, eu disse, ainda sem acreditar. Coloquei minha sacola na cadeira. Olhei ao redor. Aquele quarto era maior que minha sala inteira lá em casa. Sentei na cama, macia, confortável. E pela primeira vez desde que cheguei naquela cidade, senti que podia respirar. Minutos depois, desci até a sala. Alberto estava sentado numa poltrona, as mãos cruzadas sobre a bengala. Bernardo serviu chá em xícaras de porcelana. Sentei no sofá, em frente a ele. Obrigada, eu disse. Por tudo. Eu ainda não sei por que você fez isso, mas... Obrigada. Alberto sorriu. Você não precisa agradecer, só precisa descansar. Tomei um gole do chá. Estava quente, reconfortante. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse. Claro. Você é sempre assim? Ajudando estranhos? Ele riu baixinho. Não exatamente. Mas hoje, eu senti que precisava. Não sei explicar. Foi instinto. Instinto. Repeti, pensativa. Ficamos em silêncio por um momento. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de paz. Você tem família, Alberto? Ele fez uma expressão difícil de decifrar. Tenho, mas não temos contato. Depois que perdi a visão, muita coisa mudou, incluindo a forma como as pessoas me viam. Ou melhor, como pararam de me ver. Senti uma pontada no peito. Sinto muito. Não precisa. Aprendi que família não é só sangue. É escolha. É presença. É quem fica quando tudo desmorona. As palavras dele ecoaram dentro de mim. Seu filho, ele continuou. Ele pode ter o sangue, o nome, a história. Mas hoje, ele não foi família. Ele foi ausência. Senti as lágrimas voltarem. Eu criei ele sozinha. Depois que o pai foi embora, fui eu. Só eu. Trabalhei, me sacrifiquei, abri mão de tudo para dar o melhor para ele. E hoje, ele me jogou fora como lixo. Alberto balançou a cabeça. Não foi você que falhou, Marli. Foi ele. Olhei para aquele homem. Um estranho que se tornou refúgio. Um cego que me enxergou melhor que meu próprio filho. Como você consegue ser tão... sábio? Ele sorriu. Quando você perde a visão, aprende a ver de verdade. Aprende que o essencial é invisível aos olhos. Ficamos conversando até tarde. Sobre vida, sobre dor, sobre recomeços. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Quando fui dormir naquela noite, deitada numa cama confortável, num lugar seguro, pensei em Eduardo. Pensei na porta fechada, no olhar frio, nas palavras duras, e percebi algo libertador. Eu não precisava mais da aprovação dele, porque alguém, um estranho, me mostrou que eu tinha valor. E isso mudou tudo. Acordei no dia seguinte sem saber onde estava. O quarto era claro, silencioso, cheirando a roupa limpa e flores frescas. Levei alguns segundos para lembrar. A casa de Alberto. O homem cego que me acolheu quando meu próprio filho me abandonou. Sentei na cama e olhei ao redor. Tudo era organizado, elegante, mas sem exageros. Havia uma jarra de água fresca na mesinha de cabeceira e uma toalha dobrada sobre a cadeira. Alguém tinha preparado aquilo para mim. Levantei e fui até a janela. O jardim lá embaixo estava iluminado pelo sol da manhã. Pássaros cantavam. Tudo parecia tão tranquilo, tão distante do caos emocional que eu vivia há 24 horas. Vestia a mesma roupa do dia anterior. Não tinha outra. E desci as escadas com cuidado. A casa estava em silêncio. Segui o cheiro de café até a cozinha. Alberto estava sentado à mesa, tomando café. Bernardo estava ao lado dele, lendo algo em voz alta. Parecia ser o jornal. Bom dia, eu disse, hesitante. Alberto virou o rosto na minha direção e sorriu. Bom dia, Marli. Dormiu bem? Dormi. Melhor do que esperava. Ótimo. Senta.
Bernardo preparou café. Sentei à mesa. Bernardo me serviu café, pão, frutas, queijo. Muito mais do que eu estava acostumada no café da manhã. Obrigada, eu disse constrangida. Não precisa agradecer, Dona Marli. É um prazer. Comemos em silêncio confortável. Alberto mastigava devagar, com calma. Não havia pressa ali. Não havia tensão. Era tão diferente da minha vida. Marli, Alberto disse depois de um tempo. Você pensou no que vai fazer? A pergunta me pegou de surpresa, porque, honestamente, eu não tinha pensado. Estava tão perdida, tão machucada, que não conseguia planejar nada além de sobreviver ao próximo minuto. Eu acho que vou voltar para minha cidade. Tem certeza? Olhei para ele confusa. O que mais eu faria? Alberto colocou a xícara na mesa. Sua expressão era séria. Você pode ficar aqui, pelo menos alguns dias. Descansar, pensar com calma. Não precisa correr. Alberto, eu não posso abusar da sua bondade. Não é abuso, é escolha minha. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria aceitar, queria ficar naquele lugar seguro, longe da dor, longe da rejeição. Mas outra parte, a parte envergonhada, a parte que ainda se sentia invisível, achava que eu não merecia. Eu preciso pelo menos ir buscar minhas coisas, eu disse. Deixei uma mala na rodoviária. E eu quero falar com meu filho, tentar entender. Alberto franziu a testa. Você tem certeza de que quer fazer isso? Preciso. Não posso simplesmente ir embora sem ao menos tentar. Ele suspirou. Tudo bem. Bernardo pode te levar. Não, não precisa. Eu pego um ônibus. Marli. A voz dele era firme, mas gentil. Aceita as ajuda, por favor. E eu aceitei, porque pela primeira vez alguém estava me oferecendo ajuda de verdade, sem segundas intenções, sem cobranças. Bernardo me levou até a rodoviária. Peguei minha mala, pequena, velha, com rodinhas quebradas. Tudo o que eu tinha trazido para aquela viagem desastrosa. Dona Marli, para onde agora? Bernardo perguntou. Respirei fundo. Pro apartamento do meu filho. Ele não disse nada, apenas dirigiu. Quando chegamos ao prédio, meu coração disparou. Olhei para cima, para as janelas do 8º andar. Será que Eduardo estava lá? Será que Rebeca estava? Desci do carro e pedi para Bernardo me esperar. Ele concordou. Entrei no prédio. O mesmo porteiro de ontem me olhou com surpresa. A senhora de novo? Preciso falar com meu filho. Ele hesitou, mas pegou o telefone. Discou, esperou. Seu Eduardo? A mãe da senhora está aqui de novo. Pausa. Ela insiste. Mais uma pausa. Ele desligou e me olhou com pena. Ele disse que não pode receber agora. Senti meu rosto queimar de humilhação. Eu só quero conversar. Só 5 minutos. Sinto muito, senhora. Ordens dele. Fiquei ali, parada, sentindo o peso da rejeição mais uma vez. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Dessa vez, eu não aceitei. Então diz para ele que eu vou subir mesmo assim. O porteiro se levantou, alarmado. Senhora, eu não posso deixar. Eu sou a mãe dele. Eu criei esse homem. Ele me deve pelo menos uma conversa. E antes que ele pudesse me impedir, entrei no elevador e apertei o botão do 8º andar. Meu coração batia forte. Minhas mãos tremiam. Mas eu não ia recuar. Quando a porta do elevador se abriu, caminhei até o apartamento 804 e bati na porta. Nada. Bati de novo, mais forte. Eduardo, abre essa porta. Silêncio. Eu sei que você está aí. Abre. A porta se abriu. Mas não foi Eduardo quem apareceu. Foi Rebeca. Ela estava com um hobby de seda, cabelo preso, expressão irritada. O que você quer, Marli? Quero falar com meu filho. Ele não quer falar com você. Então que ele me diga isso pessoalmente. Rebeca cruzou os braços. Olha, você não entendeu ontem? Não tem espaço para você aqui. Não tem lugar. Não tem vontade. Você não é bem-vinda. As palavras eram cruéis, mas a voz dela era calma, como se estivesse falando algo óbvio. Eu sou a mãe dele, eu disse, tentando manter a voz firme. E eu sou a esposa. E aqui, esposa vale mais que mãe. Senti vontade de gritar, de chorar, de bater naquela porta até alguém me ouvir. Mas então, ouvi a voz de Eduardo lá dentro. Quem é, Rebeca? Sua mãe. De novo. Passos. Eduardo apareceu atrás dela. Olhou para mim com irritação. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim buscar uma explicação. Você me deixou num ponto de ônibus ontem. Disse que ia voltar. E não voltou.
Ele suspirou, como se eu fosse um incômodo. Eu tive um imprevisto. Imprevisto? Eduardo, eu fiquei lá até de noite. Sozinha, numa cidade que eu não conheço. E você tá bem, não tá? Então qual é o problema? Fiquei sem palavras. Ele realmente não via problema no que tinha feito. Rebeca colocou a mão no ombro dele. Amor, você tem reunião daqui a pouco. Ele olhou para mim uma última vez. Mãe, vai embora. Volta para tua cidade. E da próxima vez, não aparece sem avisar. E fechou a porta na minha cara. Fiquei ali, sozinha no corredor, olhando para aquela porta branca. E foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não de dor, não de tristeza, de raiva. Raiva de ter sido descartada, raiva de ter sido humilhada, raiva de ter acreditado que meu filho ainda me amava. Mas mais do que raiva, senti clareza. Clareza de que eu não precisava daquilo, não precisava implorar por amor, não precisava me rebaixar. Eu tinha dignidade e ia usar. Voltei para o carro. Bernardo me viu e abriu a porta. Dona Marli, está tudo bem? Está, eu disse. E dessa vez era verdade, porque eu tinha tomado uma decisão. Não ia mais correr atrás de quem não me queria. Quando voltei para a casa de Alberto, ele estava na sala, ouvindo música clássica. E então, ele perguntou quando me ouviu entrar. Ele fechou a porta na minha cara. Alberto desligou a música. Sinto muito. Eu não. Minha voz saiu firme, porque agora eu sei exatamente quem ele é. Alberto sorriu. Um sorriso triste, mas orgulhoso. E quem você é? Parei, pensei e respondi. Alguém que merece mais. Ele se levantou e caminhou até mim com a ajuda da bengala. Exatamente. Ficamos ali, em silêncio. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Era um silêncio de compreensão, de cumplicidade. Marli, Alberto disse suavemente. Eu sei que a gente se conheceu há pouco tempo. Mas eu gostaria de te fazer uma proposta. Meu coração acelerou. Que proposta? Fica aqui, alguns dias, ou semanas, o tempo que você precisar. Não como hóspede, mas como companhia. Olhei para ele surpresa. Companhia? Ele sorriu quase tímido. Essa casa é grande demais para mim sozinho. E você traz vida aqui, traz calor, algo que eu não sentia há muito tempo. Senti meu rosto esquentar. Alberto, não precisa responder agora, pensa, mas saiba que você é bem-vinda. De verdade. E foi naquele momento que percebi. Aquele homem, aquele estranho que me encontrou perdida num ponto de ônibus, estava me oferecendo algo que meu próprio filho nunca ofereceu: aceitação. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti aceitar. Eu fico, eu disse. E o sorriso dele iluminou a sala inteira. 3 meses se passaram desde aquela noite no ponto de ônibus. 3 meses desde que meu filho me abandonou como se eu fosse nada. 3 meses desde que Alberto me mostrou que eu era tudo. A vida na casa dele se tornou minha nova rotina. No começo, eu me sentia uma intrusa. Acordava cedo, tentava ser invisível, ajudava Bernardo na cozinha só para me sentir útil. Mas aos poucos, Alberto foi me mostrando que eu não precisava ganhar meu espaço ali. Ele já era meu. Marli, para de lavar louça. Senta aqui comigo, ele dizia todas as manhãs. E eu sentava. Tomávamos café juntos, conversávamos. Às vezes sobre coisas sérias, às vezes sobre bobagens. Ele me contava sobre o trabalho dele. Era dono de uma empresa de consultoria financeira, algo que ele construiu mesmo depois de perder a visão. Eu contava sobre minha vida no interior, sobre as amigas, sobre a rotina simples que eu tinha deixado para trás. E aos poucos, sem perceber, comecei a me sentir em casa. Mais do que isso, comecei a me sentir viva de novo. Alberto tinha uma forma única de me fazer sentir importante. Ele pedia minha opinião sobre tudo, sobre a decoração da casa, sobre o jantar, sobre as músicas que ele escolhia para ouvir. Ele não fazia isso por educação. Fazia porque realmente se importava com o que eu pensava. Você acha que essa poltrona fica melhor aqui ou perto da janela? Ele perguntou um dia. Eu ri. Alberto, você não consegue ver a poltrona, mas você consegue. E eu confio no seu gosto. Aquilo me desarmo, porque era simples, mas significava tanto. E foi ali, naqueles pequenos gestos, que eu comecei a perceber algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu estava me apaixonando por ele. Não foi de repente, não foi um raio, foi gradual, como uma planta que cresce devagar,
mas com raízes profundas. Foi na forma como ele segurava minha mão enquanto eu o guiava até o jardim. Foi nos sorrisos dele quando eu contava histórias bobas. Foi na paciência com que ele me ouvia, mesmo quando eu repetia as mesmas dores. Foi no cuidado com que ele dizia meu nome, como se cada sílaba importasse. E percebi que ele sentia o mesmo. Não porque ele disse. Alberto não era do tipo que declarava sentimentos de forma direta, mas eu via nos pequenos gestos, na forma como ele sempre sabia onde eu estava na sala, na forma como ele se preocupava se eu estava bem, na forma como a voz dele mudava quando falava comigo, mais suave, mais presente. Um dia, estávamos no jardim. Era final de tarde, o sol começando a se pôr. Alberto estava sentado no banco de pedra, e eu ao lado dele, descrevendo as cores do céu. Está cor de laranja agora, com listras roxas, e tem uma nuvem que parece um coração. Ele sorriu. Você é meus olhos, Marli. E você é minha paz, Alberto. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Senti meu rosto esquentar. Ele ficou em silêncio. Depois, devagar, estendeu a mão. Eu segurei. E ficamos assim, de mãos dadas, em silêncio, mas dizendo tudo. Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou. Estávamos jantando. Bernardo tinha preparado uma comida especial. Ele sempre fazia isso nas sextas. Alberto estava quieto, pensativo. Aconteceu algo? Perguntei. Ele soltou o garfo, respirou fundo. Marli, eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração disparou. O quê? Eu sei que a gente se conheceu há pouco tempo. E sei que você passou por muita coisa. Mas eu não consigo mais fingir que o que sinto por você é só amizade. Fiquei sem ar. Alberto, deixa eu terminar. Eu sei que sou cego. Sei que sou mais velho. Sei que talvez eu não seja o que você imaginou para sua vida. Mas Marli, você me faz sentir vivo. Você me faz querer acordar todo dia. E eu queria saber se você sente algo parecido. Lágrimas encheram meus olhos. Mas dessa vez, não eram de dor. Eram de felicidade. Eu sinto, eu disse, a voz embargada. Eu sinto tudo. Ele sorriu. Aquele sorriso lindo que eu tinha aprendido a amar. Levantou da cadeira. Veio até mim. Segurou meu rosto com as duas mãos, como se estivesse me vendo pelos dedos. Posso te beijar? E eu disse sim. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de respeito e desejo ao mesmo tempo. E quando nos separamos, eu sabia. Aquilo era real. Não era fantasia. Não era fuga. Era amor. De verdade. As semanas seguintes foram as mais felizes da minha vida. Alberto e eu nos tornamos um casal, não de forma escandalosa ou apressada, mas de forma sólida, madura. Conversávamos sobre tudo, sobre expectativas, sobre medos, sobre o futuro. Ele me apresentou para os amigos dele. Todos me receberam com carinho. E quando alguém perguntava como nos conhecemos, ele dizia com orgulho: ela estava perdida, e eu a encontrei. Eu, por minha vez, liguei para minhas amigas no interior. Contei sobre Alberto, sobre a nova vida. Algumas ficaram chocadas, outras, felizes, mas todas disseram a mesma coisa. Você merece, Marli. E pela primeira vez, eu acreditei nisso. Foi quando menos esperava que o passado voltou. Uma tarde, meu celular tocou. Olhei para a tela. Eduardo. Meu coração gelou. Alberto, que estava ao meu lado, segurou minha mão. Você não precisa atender. Mas eu precisava. Não por ele. Por mim. Peguei o telefone. Alô? Mãe? A voz de Eduardo estava estranha, trêmula. O que você quer, Eduardo? Silêncio. Eu preciso falar com você. Agora você quer falar? Mãe, por favor. Eu não consigo mais dormir pensando no que fiz. Todo dia me vem no pensamento quando te deixei naquele ponto de ônibus. Eu deixei a Rebeca me controlar. Eu preciso de paz. Senti um misto de surpresa e indiferença. E eu fiz merda, mãe. Eu sei que fiz. Eu te tratei mal. Te abandonei. Eu percebi que perdi a única pessoa que sempre esteve do meu lado. A voz dele quebrou. Mãe, me desculpa, por favor. Fechei os olhos. Senti a mão de Alberto apertando a minha. E respondi. Eduardo, eu te perdoo. Mas não porque você pediu. Eu te perdoo porque eu preciso seguir em frente. Porque guardar mágoa não vai mudar o que você fez. Mãe, mas escuta bem. Perdoar não significa esquecer. E não significa voltar. Você me abandonou no momento que eu mais precisava. E agora eu construí uma vida nova.
Uma vida onde eu sou respeitada, onde eu sou amada. Silêncio do outro lado. Eu espero que você aprenda com isso, Eduardo. Espero que você se torne um homem melhor. Mas eu não vou mais ficar esperando por você. Eu merecia mais. E agora, eu tenho mais. Desliguei. Larguei o telefone. E chorei. Mas não de tristeza. Chorei de alívio. Porque finalmente eu tinha me libertado. Alberto me abraçou. E ficou ali, em silêncio, me segurando. 6 meses depois, Alberto me pediu em casamento. Foi simples. Estávamos no jardim, no nosso banco favorito. Ele segurou minha mão e disse: Marli, eu não consigo te ver, mas eu te sinto. Em cada palavra, em cada gesto, em cada momento. Você é a luz que eu nunca tive. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Casa comigo? Eu disse sim, sem hesitar. Nos casamos num dia ensolarado, com poucos convidados. Bernardo foi o padrinho. Minhas amigas do interior vieram. E quando o juiz nos declarou marido e mulher, eu olhei para Alberto e pensei: que bom que meu filho me abandonou naquele ponto de ônibus. Porque se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria encontrado o amor da minha vida. Nunca teria descoberto que mereciam ser vista, ser amada, ser escolhida. E nunca teria aprendido que, às vezes, a luz aparece justamente de quem vive na escuridão. Eduardo tentou contato algumas vezes depois daquele telefonema. Mandou mensagens, pediu desculpas. Eu respondi com educação, com distância, sem raiva, mas também sem abertura. Ele perdeu o direito de ser prioridade na minha vida, e eu ganhei o direito de ser feliz. Hoje, vivo numa casa cheia de amor. Acordo todos os dias ao lado de um homem que me respeita, me admira, me escolhe, tenho uma rotina tranquila, amigos verdadeiros, uma vida digna. Às vezes, olho para trás e vejo tudo o que passei, a dor, a rejeição, o abandono, e agradeço, porque foi ali, naquele ponto de ônibus frio e escuro, que eu morri como a Marli que aceitava migalhas, e renasci como a Marli que merece o mundo inteiro, e isso ninguém, nem meu filho, nem ninguém, pode tirar de mim. 3 meses se passaram desde aquela noite no ponto de ônibus. 3 meses desde que meu filho me abandonou como se eu fosse nada. 3 meses desde que Alberto me mostrou que eu era tudo. A vida na casa dele se tornou minha nova rotina. No começo, eu me sentia uma intrusa. Acordava cedo, tentava ser invisível, ajudava Bernardo na cozinha só para me sentir útil. Mas aos poucos, Alberto foi me mostrando que eu não precisava ganhar meu espaço ali. Ele já era meu. Marli, para de lavar louça. Senta aqui comigo, ele dizia todas as manhãs. E eu sentava. Tomávamos café juntos, conversávamos, às vezes sobre coisas sérias, às vezes sobre bobagens. Ele me contava sobre o trabalho dele. Era dono de uma empresa de consultoria financeira, algo que ele construiu mesmo depois de perder a visão. Eu contava sobre minha vida no interior, sobre as amigas, sobre a rotina simples que eu tinha deixado para trás. E aos poucos, sem perceber, comecei a me sentir em casa. Mais do que isso, comecei a me sentir viva de novo. Alberto tinha uma forma única de me fazer sentir importante. Ele pedia minha opinião sobre tudo, sobre a decoração da casa, sobre o jantar, sobre as músicas que ele escolhia para ouvir. Ele não fazia isso por educação. Fazia porque realmente se importava com o que eu pensava. Você acha que essa poltrona fica melhor aqui ou perto da janela? Ele perguntou um dia. Eu ri. Alberto, você não consegue ver a poltrona, mas você consegue. E eu confio no seu gosto. Aquilo me desarmo, porque era simples, mas significava tanto. E foi ali, naqueles pequenos gestos, que eu comecei a perceber algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu estava me apaixonando por ele. Não foi de repente. Não foi um raio. Foi gradual, como uma planta que cresce devagar, mas com raízes profundas. Foi na forma como ele segurava minha mão enquanto eu o guiava até o jardim. Foi nos sorrisos dele quando eu contava histórias bobas. Foi na paciência com que ele me ouvia, mesmo quando eu repetia as mesmas dores. Foi no cuidado com que ele dizia meu nome, como se cada sílaba importasse. E percebi que ele sentia o mesmo. Não porque ele disse. Alberto não era do tipo que declarava sentimentos de forma direta, mas eu via nos pequenos gestos, na forma como ele sempre sabia onde eu estava na sala, na forma como ele se preocupava se eu estava bem, na forma como a voz dele mudava quando falava comigo, mais suave, mais presente.
Um dia, estávamos no jardim. Era final de tarde, o sol começando a se pôr. Alberto estava sentado no banco de pedra, e eu ao lado dele, descrevendo as cores do céu. Está cor de laranja agora, com listras roxas, e tem uma nuvem que parece um coração. Ele sorriu. Você é meus olhos, Marli. E você é minha paz, Alberto. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Senti meu rosto esquentar. Ele ficou em silêncio. Depois, devagar, estendeu a mão. Eu segurei. E ficamos assim, de mãos dadas, em silêncio, mas dizendo tudo. Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou. Estávamos jantando. Bernardo tinha preparado uma comida especial. Ele sempre fazia isso nas sextas. Alberto estava quieto, pensativo. Aconteceu algo? Perguntei. Ele soltou o garfo, respirou fundo. Marli, eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração disparou. O quê? Eu sei que a gente se conheceu há pouco tempo, e sei que você passou por muita coisa. Mas eu não consigo mais fingir que o que sinto por você é só amizade. Fiquei sem ar. Alberto, deixa eu terminar. Eu sei que sou cego. Sei que sou mais velho. Sei que talvez eu não seja o que você imaginou para sua vida. Mas, Marli, você me faz sentir vivo. Você me faz querer acordar todo dia. E eu queria saber se você sente algo parecido. Lágrimas encheram meus olhos, mas dessa vez não eram de dor. Eram de felicidade. Eu sinto, eu disse, a voz embargada. Eu sinto tudo. Ele sorriu. Aquele sorriso lindo que eu tinha aprendido a amar. Levantou da cadeira. Veio até mim. Segurou meu rosto com as duas mãos, como se estivesse me vendo pelos dedos. Posso te beijar? E eu disse sim. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de respeito e desejo ao mesmo tempo. E quando nos separamos, eu sabia. Aquilo era real. Não era fantasia, não era fuga. Era amor, de verdade. As semanas seguintes foram as mais felizes da minha vida. Alberto e eu nos tornamos um casal. Não de forma escandalosa ou apressada, mas de forma sólida, madura. Conversávamos sobre tudo, sobre expectativas, sobre medos, sobre o futuro. Ele me apresentou para os amigos dele. Todos me receberam com carinho. E quando alguém perguntava como nos conhecemos, ele dizia com orgulho: ela estava perdida, e eu a encontrei. Eu, por minha vez, liguei para minhas amigas no interior. Contei sobre Alberto, sobre a nova vida. Algumas ficaram chocadas, outras felizes. Mas todas disseram a mesma coisa. Você merece, Marli. E pela primeira vez, eu acreditei nisso. Foi quando menos esperava que o passado voltou. Uma tarde, meu celular tocou. Olhei para a tela. Eduardo. Meu coração gelou. Alberto, que estava ao meu lado, segurou minha mão. Você não precisa atender. Mas eu precisava. Não por ele, por mim. Peguei o telefone. Alô? Mãe? A voz de Eduardo estava estranha, trêmula. O que você quer, Eduardo? Silêncio. Eu preciso falar com você. Agora você quer falar? Mãe, por favor. Eu não consigo mais dormir pensando no que fiz. Todo dia me vem no pensamento quando te deixei naquele ponto de ônibus. Eu deixei a Rebeca me controlar. Eu preciso de paz. Senti um misto de surpresa e indiferença. E eu fiz merda, mãe. Eu sei que fiz. Eu te tratei mal. Te abandonei. E agora que ela foi embora, eu percebi que perdi a única pessoa que sempre esteve do meu lado. A voz dele quebrou. Mãe, me desculpa. Por favor. Fechei os olhos, senti a mão de Alberto apertando a minha e respondi: Eduardo, eu te perdoo, mas não porque você pediu. Eu te perdoo porque eu preciso seguir em frente, porque guardar mágoa não vai mudar o que você fez. Mãe, mas escuta bem, perdoar não significa esquecer, e não significa voltar. Você me abandonou no momento que eu mais precisava, e agora eu construí uma vida nova, uma vida onde eu sou respeitada, onde eu sou amada. Silêncio do outro lado. Eu espero que você aprenda com isso, Eduardo. Espero que você se torne um homem melhor, mas eu não vou mais ficar esperando por você. Eu merecia mais, e agora eu tenho mais. Desliguei, larguei o telefone e chorei, mas não de tristeza. Chorei de alívio, porque finalmente eu tinha me libertado. Alberto me abraçou e ficou ali, em silêncio, me segurando. 6 meses depois, Alberto me pediu em casamento. Foi simples. Estávamos no jardim, no nosso banco favorito. Ele segurou minha mão e disse: Marli,
Eu não consigo te ver, mas eu te sinto. Em cada palavra, em cada gesto, em cada momento. Você é a luz que eu nunca tive, e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Casa comigo? Eu disse sim, sem hesitar. Nos casamos num dia ensolarado, com poucos convidados. Bernardo foi o padrinho. Minhas amigas do interior vieram. E quando o juiz nos declarou marido e mulher, eu olhei para Alberto e pensei: que bom que meu filho me abandonou naquele ponto de ônibus, porque se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria encontrado o amor da minha vida. Nunca teria descoberto que mereciam ser vista, ser amada, ser escolhida. E nunca teria aprendido que, às vezes, a luz aparece justamente de quem vive na escuridão. 5 anos depois. A vida tem uma forma curiosa de nos surpreender. Às vezes, ela tira tudo o que achamos essencial. E depois, quando menos esperamos, devolve algo muito melhor. Hoje, 5 anos depois daquela noite no ponto de ônibus, olho ao redor da minha sala e vejo uma família. Não a família que eu imaginei ter quando era jovem. Não a família de sangue que me abandonou, mas a família que escolhi e que me escolheu de volta. Alberto está sentado na poltrona favorita dele, ouvindo música clássica. Seus dedos tamborilam suavemente no braço da cadeira, acompanhando a melodia. Mesmo depois de 5 anos juntos, ele ainda consegue me surpreender com a forma como percebe o mundo, como ele sente cada detalhe, cada emoção, cada presença. Ao lado dele, no tapete da sala, está o pequeno Miguel, 3 anos. Cabelo escuro, olhos curiosos, risada contagiante. Ele empilha blocos de madeira com concentração absoluta, a língua para fora, como sempre faz quando está focado. Vovó Marli, olha! Ficou alto! Ele grita, apontando para a torre torta que acabou de construir. Vovó. A primeira vez que ele me chamou assim, chorei. Chorei porque nunca pensei que ouviria essa palavra. Chorei porque ela não veio de sangue, mas de amor. E isso a tornou ainda mais verdadeira. Ficou lindo, meu amor, eu digo, me ajoelhando ao lado dele. Mais alto que o vovô Alberto. Alberto ri. Isso não é difícil, considerando que o vovô está sentado. Miguel gargalha. Corre até Alberto e sobe no colo dele com a familiaridade de quem faz isso todos os dias. Alberto o abraça, beija o topo da cabeça dele e pergunta: "E aí, campeão, vai me contar como foi o parquinho hoje?" Miguel começa a tagarelar animado. Alberto ouve com atenção total, fazendo perguntas, rindo nas horas certas. É uma cena tão comum, tão cotidiana, mas que me enche o coração toda vez, porque essa é a minha família agora. Bernardo entra na sala trazendo uma bandeja com café e biscoitos. Ele não é mais apenas o motorista de Alberto, não é mais apenas o funcionário leal. Ele é meu filho, não de sangue, mas de escolha, de convivência, de amor construído dia após dia. Quando Alberto e eu nos casamos, Bernardo estava lá, como padrinho, como testemunha, como família. E ao longo dos anos, nossa relação se aprofundou. Jantares juntos, conversas longas, conselhos trocados, lágrimas compartilhadas, alegrias celebradas. Ele se tornou o filho que eu merecia ter. "Café quentinho", Bernardo anuncia, colocando a bandeja na mesinha de centro. "Obrigada, meu filho", eu digo, e ele sorri. Aquele sorriso que me diz que ele sente o mesmo. Bernardo se casou com Carla, uma professora que conheceu na academia. Mulher doce, inteligente, de coração enorme. Ela me tratou como sogra desde o primeiro dia. E quando Miguel nasceu, 1 ano depois, eles me pediram para ser madrinha. A senhora é a avó dele, Dona Marli. Não importa se não é de sangue. O Miguel tem sorte de ter a senhora. Chorei naquele dia também, porque pela primeira vez na vida entendi que família não é quem compartilha DNA, é quem compartilha a vida. Carla chega pouco depois, vindo da cozinha. Está ajudando a preparar o almoço de domingo, uma tradição que criamos. Todo domingo, todos juntos. Alberto, eu, Bernardo, Carla e Miguel. Às vezes vêm alguns amigos, mas o núcleo somos nós 5. Houve um tempo em que achei que nunca mais seria feliz. Um tempo em que me senti descartável, invisível, desnecessária. Um tempo em que meu próprio filho me abandonou num ponto de ônibus como se eu não valesse nada. Eduardo. Faz 3 anos que não tenho notícias dele. Depois daquele telefonema, ele tentou contato mais algumas vezes. Mensagens, ligações, sempre pedindo desculpas, sempre dizendo que tinha errado,
sempre esperando que eu voltasse a ser a mãe que aceitava tudo, que perdoava tudo, que esquecia tudo. Mas eu não voltei. Respondi com educação, com distância, sem raiva, mas também sem abertura. Porque perdão não significa reconciliação. Perdão significa liberdade. E eu escolhi me libertar. Eventualmente, ele parou de tentar. Não sei onde ele está. Não sei como está. E, honestamente, não me importo mais, porque a ausência dele deixou de doer, deixou de pesar. Virou apenas um fato, algo que aconteceu, algo que ficou no passado. Hoje, quando penso naquela noite, no ponto de ônibus frio, na espera angustiante, no abandono cruel, não sinto mais dor. Sinto gratidão. Porque se Eduardo não tivesse me abandonado, eu nunca teria conhecido Alberto. Nunca teria encontrado Bernardo. Nunca teria me tornado avó do Miguel. Nunca teria descoberto que eu podia ser amada de verdade, escolhida de verdade, valorizada de verdade. Alberto se levanta, caminha até mim com a bengala, senta ao meu lado no sofá, segura minha mão. Em que você está pensando? Ele pergunta. Sorrio. Em como a vida é estranha, como às vezes a gente precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. Ele aperta minha mão. Você se arrepende? De alguma coisa? Penso por um momento. Realmente penso. Não me arrependo de nada, nem do sofrimento, porque ele me trouxe até aqui, até você, até eles. Olho para a cozinha, onde Bernardo, Carla e Miguel riem enquanto preparam a mesa. Olho para Alberto, o homem que me ensinou que amor não é posse, é presença. Olho para a minha casa, cheia de vida, de calor, de pertencimento, e penso, valeu a pena. Toda a dor, toda a rejeição, toda a humilhação, porque no final eu não apenas sobrevivi, eu renasci. Alberto beija minha testa. Eu te amo, Marli. Obrigado por ter aceitado minha ajuda naquela noite. Eu te amo também. E obrigada por ter ficado. Miguel corre até nós, interrompendo o momento. Vovó, vovô, a mesa tá pronta. Bora comer. Rimos. Levantamos. Caminhamos até a mesa de mãos dadas. E enquanto nos sentamos, Alberto de um lado, eu do outro, Bernardo, Carla e Miguel ao redor, olho para todos e sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz, plenitude, lar. Não o lar de onde vim, não o lar que tentei construir com meu filho, mas o lar que construí com quem me acolheu, com quem me viu, com quem me amou. E quando Bernardo levanta a taça para fazer um brinde à família, eu ergo a minha também e agradeço. Agradeço ao universo, agradeço a Deus, agradeço aquela noite escura no ponto de ônibus, porque foi lá, no meu momento mais baixo, que encontrei as pessoas que me levantariam. Foi lá que perdi um filho que nunca me mereceu e ganhei uma família inteira que escolheu me amar. E isso, nenhum abandono, nenhuma rejeição, nenhuma dor pode tirar de mim, porque agora, finalmente, eu sei quem eu sou. Não sou a mãe que foi descartada. Sou a mulher que renasceu. Sou a esposa amada. Sou a mãe escolhida. Sou a avó querida. E sou, acima de tudo, livre. Livre do passado que me machucou. Livre das pessoas que não me valorizaram. Livre para viver, para amar, para ser feliz. E enquanto Miguel ri, Carla serve a comida, Bernardo conta uma história engraçada e Alberto segura minha mão por baixo da mesa. Eu fecho os olhos e respiro fundo. E penso mais uma vez, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor, porque me trouxe até aqui, até este momento, até esta mesa, até esta família, e não há nada, absolutamente nada, que eu trocaria por isso.